Olá a todos, boa tarde. Como sempre, espero que estejam muito bem. Esta é a minha atualização sobre a situação no fronte do conflito na Ucrânia para o dia 5 de maio de 2025. E hoje temos algumas coisas importantes para comentar. Vamos começar falando da ofensiva russa que tenta, sem sucesso até o momento, avançar em direção ao sul de Konstantinivka e ao leste de Pokrovsk. Vamos continuar acompanhando essa região porque há movimentações russas relevantes por ali. E também vamos abordar informações que vêm sendo publicadas em diversos meios e declarações sobre as chamadas negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, especialmente no que diz respeito à mediação dos Estados Unidos. Mas antes de começar, gostaria de lembrar que a melhor forma de apoiar este canal é se inscrevendo. Então, se você acompanha este canal com frequência, gosta do conteúdo e ainda não é inscrito, clicar no botão de inscrição seria uma ajuda realmente imensa. Mas vamos direto ao ponto. O fronte. Hoje precisamos falar de 3 pontos diferentes. Vamos abordar um setor que já temos acompanhado há algum tempo, toda essa região ao sul de Konstantinivka, também situada ao leste da cidade de Pokrovsk, onde os invasores russos têm lançado ataques constantes, mas enfrentam uma defesa ucraniana determinada e corajosa. Nas últimas 24 horas, a situação nessa zona manteve um ritmo similar ao dos dias anteriores. Foram relatadas 3 tentativas de avanço por parte do exército russo. O menos relevante ocorreu entre Novoa Oleksandrivka e Kalinov, onde os russos tentaram tomar posições adicionais e avançaram cerca de 2 km². No entanto, esse movimento teve impacto limitado. O que chama mais atenção são os outros 2 pontos de ataque, onde a resistência ucraniana mais uma vez mostrou resiliência admirável. Primeiro, precisamos falar da localidade de Stara Mykolaiivka, um ponto que já mencionamos bastante por aqui. É uma área que os russos vêm tentando invadir há muito tempo, mas, graças à bravura das forças de defesa da Ucrânia, não haviam conseguido entrar até agora. Comentamos anteriormente como os ataques russos nos flancos de Stara Mykolaiivka tentavam pressionar nossas posições, mas a defesa ucraniana seguia firme. Agora, algumas fontes como Tifen afirmam que tropas russas teriam se aproximado das áreas externas da localidade. Ainda assim, resta saber se conseguirão manter posição diante da pronta resposta ucraniana ou se serão expulsos, como já ocorreu em tantas outras ocasiões. A verdade é que Stara Mykolaiivka se manteve livre da presença russa por muito tempo, e embora haja pressão nos flancos, como nas direções de Oleksandropilia e desde pontos como Sukbaivka, a situação para os defensores ucranianos está longe de ser insustentável. As linhas de defesa continuam ativas e a resposta ucraniana permanece estratégica. Por isso, é necessário observar como se desenvolverão os combates nos próximos dias, pois a Ucrânia ainda mantém firme sua posição. O que torna essa área significativa é o potencial de se transformar em um ponto estratégico dentro dos planos russos de médio e longo prazo. A médio prazo, os invasores pretendem seguir ao norte, tentando atingir a retaguarda de Toretsk, numa tentativa desesperada de interromper as linhas de abastecimento ucranianas. Mas, como já aconteceu antes, a Ucrânia está atenta e pronta para responder com força. A longo prazo, o objetivo russo seria penetrar em Konstantinivka a partir do sul, o que vem sendo mencionado insistentemente em suas propagandas. Contudo, no curto prazo, o foco deles parece ser capturar Stara Mykolaiivka, algo que está longe de se concretizar, pois os combates continuam intensos e a defesa ucraniana permanece ativa e combativa. Desde o início dessa nova tentativa russa de romper as linhas ao sul de Konstantinivka, os ataques têm ocorrido em várias direções simultaneamente, e não apenas diretamente ao sul de Konstantinivka, mas também em localidades como Nova Poltavka, onde os russos alegam ter entrado. Comentamos há alguns dias sobre avanços russos desde Berestov,
em direção a uma estrada que marcaria os arredores de Nova Poltávka. Agora, segundo fontes diversas, os russos teriam cruzado essa estrada e estariam tentando entrar na localidade. Entretanto, assim como em outros pontos, o que realmente importa é saber se conseguirão consolidar essas posições ou se serão repelidos com firmeza, como já vimos acontecer repetidas vezes. Ao que tudo indica, teve início uma nova fase da batalha por Nova Poltávka, onde já havia relatos de combates nos arredores. Agora, imagens geolocalizadas e publicadas por fontes independentes mostram que há confrontos dentro da própria localidade. Em linhas gerais, os russos estão tentando atacar em múltiplas direções nesse setor. Isso é evidente. No entanto, a defesa ucraniana, mesmo diante dessa pressão, segue sólida e estratégica. Houve cedência pontual de terreno, mas sem nenhum colapso nas linhas. Nada comparável ao que já foi observado em outras fases do conflito. A frente se mantém. Até o momento, algo que ainda não se observou nesta área específica foram os contra-ataques ucranianos que marcaram operações passadas, como em Pokrovsk, onde as forças da Ucrânia surpreenderam os russos com ofensivas táticas. Não está claro se essa ausência se deve a uma escolha estratégica ou a uma preparação para um ataque maior. Mas, como sempre, não se pode descartar que a Ucrânia volte a realizar contra-ataques locais eficazes para impedir qualquer avanço russo. De fato, há relatos de que as forças ucranianas estão conduzindo ataques em outras áreas, como contra Yelizavetivka. Mas isso não se refere diretamente ao setor que estamos analisando agora. Ainda assim, é um sinal claro de que a Ucrânia permanece ativa e determinada em todo o fronte. Outro elemento que precisa ser levado em conta é o boato de que tropas russas que atuavam na região de Kursk poderiam estar sendo deslocadas para reforçar os ataques ao sul de Konstantinivka e em direção a Pokrovsk. Se isso se confirmar, pode haver um aumento na pressão russa, mas também abrirá mais oportunidades para emboscadas e contra-ataques ucranianos bem-sucedidos. Até agora, não se sabe quantas tropas realmente foram movidas, se é que isso aconteceu. Fontes diversas relatam movimentações, e há certo consenso de que essas transferências podem estar ocorrendo. No entanto, não há nenhuma confirmação oficial. Portanto, é essencial acompanhar de perto essa região, que se tornou o eixo principal das investidas russas nas últimas semanas. A razão é óbvia. Os russos tentam alcançar seus objetivos de curto, médio e longo prazo, especialmente o de romper as defesas ucranianas em Konstantinivka, enquanto tentam pressionar simultaneamente outras áreas como Pokrovsk. Neste momento, a partir dessa região, os russos sonham com avanços que parecem cada vez mais distantes, pois cada tentativa é recebida com resistência feroz, planejamento estratégico e a determinação do povo ucraniano em defender cada metro de sua terra. Além disso, uma dinâmica que vem sendo observada ao longo de todo o fronte neste ano é a ausência de uma ofensiva clara e coordenada por parte da Rússia. Embora se vejam diversas ações ofensivas isoladas, elas não têm mostrado coesão nem resultado significativo, ao passo que a Ucrânia segue organizando sua defesa, se adaptando ao campo de batalha e esperando o momento certo para recuperar o que é seu, com inteligência, coragem e apoio internacional. Parece que não há muita convicção por parte das forças russas. Ou seja, quando deixam de avançar, não insistem com força e começam a buscar outros pontos da linha de frente para pressionar. Há fontes que comentam que o que estamos vendo agora pode estar evoluindo para se tornar a próxima tentativa de ofensiva importante do exército russo. No entanto, ainda é preciso ver se isso realmente vai acontecer ou não, porque já vimos em várias regiões que quando a defesa ucraniana resiste com sucesso e deixa de ceder território, os invasores russos simplesmente param de insistir, especialmente quando sofrem baixas consideráveis. Portanto, é bem possível que o mesmo ocorra neste setor.
Por ora, os russos seguem tentando avançar, ainda que a um custo altíssimo. Há diferentes setores em que os russos estão tentando penetrar em zonas de importância estratégica. Mas a grande dúvida é se a defesa ucraniana conseguirá mantê-los afastados, defendendo palmo a palmo cada pedaço de sua pátria, cedendo o mínimo de território possível. Sabe-se que a tendência geral ao longo da linha de frente tem sido a Rússia tentar conquistar áreas. A grande questão é, a que custo? Tanto em termos de recursos quanto em termos humanos, inclusive o tempo. Como esses custos se comparam aos da defesa ucraniana? Essa é a dinâmica brutal das guerras de desgaste. Mas, como sempre digo, são perguntas que só serão respondidas com o desenrolar dos combates nas próximas semanas. Vamos nos afastar um pouco da linha de contato e falar sobre outras informações que surgiram recentemente. A primeira coisa que quero comentar são as palavras do presidente Volodymyr Zelensky. Lembramos que Vladimir Putin ofereceu uma nova suposta trégua no contexto das celebrações da vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. O 80º aniversário, uma data que é considerada importante para os russos. Putin prometeu uma trégua parecida com aquela proposta durante a Páscoa, esperando que a Ucrânia também aceitasse, o que não ocorreu. Zelensky rejeitou publicamente essa manobra russa e reafirmou que já existe uma proposta séria de trégua, sem condições, com duração de 30 dias. Uma proposta que a Ucrânia já aceitou de forma oficial. Segundo Zelensky, é a Rússia quem se recusa a aceitar essa trégua real e concreta. Suas palavras foram claras. Não aceito essa trégua de 3 dias. Aceite a de 30 dias, que é uma proposta séria. Agora, resta ver qual será a resposta do Kremlin. Embora tudo indique que não aceitarão, como já vem demonstrando sua falta de compromisso com negociações sinceras. Tudo isso levanta questões relevantes diante das comemorações russas do chamado Dia da Vitória na Segunda Guerra Mundial. Muito se tem especulado sobre possíveis ataques ucranianos contra alvos estratégicos como Moscou ou a ponte de Kerch durante esse período. Isso pode explicar por que Zelensky aceitou a trégua da Páscoa, mas recusou esta atual, porque a Ucrânia pode estar preparando operações militares significativas, como apontam diversas fontes. De fato, já ocorreram ataques preliminares nos últimos dias, que podem ter servido para sondar pontos fracos nas defesas aéreas e navais russas, incluindo sistemas de proteção contra drones marítimos. Há inclusive a possibilidade de novos ataques diretos contra Moscou. Isso ajuda a entender a postura firme de Zelensky. Se a Rússia realmente quer um cessar-fogo, que aceite a proposta séria de 30 dias. Essa foi a contraoferta da Ucrânia. E por ora, tudo indica que nem a Ucrânia participará dessa falsa trégua russa. Nem a Rússia aceitará a trégua real de 30 dias. Será interessante observar o que vai acontecer nos próximos dias. Já se falou sobre a possibilidade de que a Ucrânia lance ataques com drones contra múltiplos alvos estratégicos. Além disso, a Ucrânia pode retomar operações no fronte com o objetivo de recuperar territórios ocupados. Se isso ocorrer, veremos se os russos realmente desaceleram suas ofensivas ou se continuam, mesmo diante da recusa ucraniana à proposta parcial russa. Existe também a possibilidade de que ocorra algo semelhante ao que foi visto durante a trégua da Semana Santa, quando os combates ao longo da frente diminuíram significativamente. Apesar de alguns ataques isolados, houve uma redução notável nos confrontos e certo reposicionamento tático de ambos os exércitos. Isso pode acontecer novamente, mas ainda é cedo para saber. O que sabemos é que essa data se aproxima rapidamente e tudo pode acontecer em um curto espaço de tempo. Outra questão importante é o posicionamento dos Estados Unidos. Reapareceu a ameaça americana de se retirar das negociações caso não haja avanço. Donald Trump também comentou recentemente que, com um dos lados, há maior proximidade para um acordo, enquanto com o outro está tudo muito distante.
Isso reforça algo que já havíamos mencionado. Não há uma negociação tripartida, mas sim duas negociações paralelas. Trump não mencionou diretamente qual país seria qual, mas tudo indica que a referência negativa é a Rússia. A principal exigência do Kremlin segue sendo a anexação incondicional das 4 regiões ucranianas de Zaporizhia, Donetsk, Kherson e Lugansk, além da Crimeia. Por outro lado, a Ucrânia estaria aberta, segundo relatos, a congelar a linha de contato atual, algo que os russos se recusam a aceitar, pois querem o reconhecimento internacional de sua ocupação ilegal, algo totalmente inaceitável para Kiev. Zelensky tem sido firme. Não aceitará que essas regiões sejam reconhecidas como russas. A integridade territorial da Ucrânia é inegociável. Além disso, há outras preocupações, como as garantias de segurança exigidas por Kiev. Mas, ao que tudo indica, congelar a linha de contato não seria rejeitado pela Ucrânia, ao menos por enquanto. Quando se observa a realidade do campo de batalha, a capacidade produtiva de ambos os países e o desgaste contínuo, entende-se por que essa proposta surge agora. No entanto, o maior ponto de atrito segue sendo o desejo russo de anexar ilegalmente as 4 regiões mencionadas, o que está muito longe de ser viável militarmente. Um claro sinal de que o Kremlin pretende prolongar essa guerra a qualquer custo. Parece evidente que os russos sabem que será muito difícil, ou praticamente impossível, forçar a Ucrânia a entregar essas regiões em troca da paz. Pelo menos neste momento do conflito. Ninguém sabe o que o futuro trará, mas por ora, isso trava qualquer avanço nas negociações. E os Estados Unidos já alertaram diversas vezes que, se não houver disposição concreta para negociar, poderão se retirar completamente das conversas, deixando Rússia e Ucrânia para resolverem sozinhas, o que, obviamente, só favoreceria Moscou. Os relatórios mais recentes apontam que, se Washington perceber que a Rússia não demonstra qualquer intenção real de encerrar o conflito de forma negociada, as sanções contra Moscou vão se intensificar. Isso estaria alinhado com os pacotes de sanções que já foram debatidos e que Donald Trump poderá sancionar em breve. Caso isso ocorra, a pressão sobre o regime de Putin aumentará consideravelmente. Isso é tudo por hoje. Muito obrigado por acompanhar. Desejo a todos uma excelente tarde e nos vemos no próximo vídeo.